te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 11 de João é um pouquinho extenso, então nós vamos ler uma primeira parte, depois vamos pular para o final, mas no decorrer da exposição a gente vai explicar um pouco a respeito dessa história e do propósito de João. Então aí, acompanha comigo, João capítulo 11, vamos ler do 1 ao 15 agora. Se você gosta de Bíblia, estamos juntos. Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. No caso, no livro de João, vai falar sobre esse fato no capítulo 12. Portanto, versículo 3, portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo, Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse, essa enfermidade não é para a morte. Repita comigo, essa enfermidade, está abaixo, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Preste atenção, Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. E depois disso, ele diz aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos lhe disseram, mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz do mundo. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Irmão, Jesus falou assim, ó, você não sabe que tem 12 horas no dia? Jesus está falando assim para os discípulos, vocês estão com medo de alguém nos apedrejar lá? Por acaso algo pode acontecer que eu não saiba? Era isso que Jesus está querendo dizer com, você não sabe que tem 12 horas no dia? Ou vocês acham que eles podem tirar alguma hora do meu dia? Vocês acham que eles podem me pegar no improviso, no imprevisto? Jesus está dizendo isso para eles. Paramos no 9, 10. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou, e depois disso ele lhes disse, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou, para que eu possa despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os seus discípulos, Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia Jesus havia falado da sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse de forma clara, Lázaro está morto. E eu estou contente, por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que creiais, no entanto, até ele. Deixa eu pegar um, esse aqui está... 1, 2, vamos até ele, amém? Irmãos, o que Deus compartilhou comigo, para a gente entender, a gente tem que dar um passinho para trás, e entender o porquê o livro de João foi escrito. O porquê o livro de João foi escrito. O apóstolo João, ele não escreve esse livro por acaso, ele não coloca as palavras aqui por acaso, ele não soma as histórias por acaso. Nessa narrativa aqui, João tem um objetivo claro. E no versículo 31 do capítulo 20, João fala assim, ó, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, qual é o propósito do livro de João? Crer. As pessoas deveriam crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e crendo, tenham vida. Então, todas as palavras, sílabas, letras que estão aqui nesse livro, têm o intuito de convergir para essa de verdade, que Cristo é o Filho de Deus.
e crendo nele, nós tenhamos vida. Não só os judeus lá, não só o povo gentil que teria acesso, mas nós hoje. Esse é o objetivo. Crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E João, dentre diversos milagres que Jesus faz no seu ministério terreno, João separa 7. Então, no capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. No capítulo 4, ele cura a filha do oficial romano. No capítulo 5, ele cura o paralítico no tanque de Betesda. No capítulo 6, ele faz 2 milagres. A multiplicação de peixes e anda sobre as águas. No capítulo 7, ele cura um cego de nascença. E no capítulo 11, a gente chegou aqui em Lázaro. Então, vocês podem ver que até nisso há uma progressão. Primeiro, ele transforma a matéria, algo elementar da nossa vida, a água, em vinho. E depois ele transforma a criação mais complexa que tem, que é o corpo humano. Ele vai de uma transformação da água para a transformação do corpo. Isso tudo para apontar que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Então a gente chega aqui, o ápice da revelação aqui é que Jesus tem a autoridade absoluta sobre a vida e a morte. Amém? Jesus tem a autoridade absoluta sobre a vida e a morte. João não quer que nós olhemos para esse texto e encaremos isso como apenas uma história. O João, ele quer dizer para nós, para que nós venhamos entender que a garantia que a vida eterna mostra, apresenta para nós, reside na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o propósito de João. Irmãos, e o contexto aqui é um contexto de sofrimento. Então, a ideia que a gente quer trabalhar aqui nessa noite é para que você persevere diante de momentos de sofrimento. Nós precisamos perseverar. Quantos de nós aqui, irmãos, não passamos por momentos de sofrimento, dificuldades na nossa vida? Então, a certeza nossa é que o sofrimento é uma promessa que nós não queríamos, mas nós vivenciamos. Porque é fácil a gente relatar e lembrar promessas que são boas para nós. Mas a promessa de que nós passaremos por aflições é uma promessa real. E às vezes a gente não quer prestar atenção nela, mas, irmãos, Cristo disse que nós, nesse mundo, passaríamos por aflições. Então, o meu objetivo aqui é mostrar que a promessa de passar por aflição, ela vai alcançar tanto os jovens, quanto os velhos, dos mais antigos aos mais moços. João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nada do que venhamos fazer aqui nessa terra irá nos isentar de passar pelo vale da sombra da morte. É uma notícia não tão boa, mas é real. Porque às vezes nós tentamos a todo custo anestesiar essa dor da aflição, anestesiar essa dor do desespero que às vezes nos assola, mas o fato de minimizar os nossos sofrimentos não faz com que eles sumam. Eu quero contar uma história para vocês. Era uma vez um casal, a gente pensa num casal elegante, um casal bonito, a mulher extremamente bonita, o homem extremamente bonito. Eu vou dar nomes para eles, Juliana e Vertinho. E eles, casal fora da curva. Numa tarde de sábado, dia 9 de julho, no sítio Na Banqueta, os dois extremamente apaixonados. Pastor Marcos olha para ele e fala assim, olha para ela. Ele olha para ela. Repita comigo essas palavras. Eu te prometo ser fiel, aí. Eu te prometo ser fiel. Apaixonado. Eu te prometo ser fiel. Na saúde ou na doença, ou na saúde ou na doença. Na riqueza ou na pobreza, ou na riqueza ou na pobreza. Mal sabia eu que a Juliana, a intenção dela era herdar as minhas posses, minhas terras, dar o golpe do baú. Ela está vendo na live, em casa eu já sei o que me espera. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que fazer promessa num ambiente controlado, num ambiente festivo, quando está tudo na maré mansa, fazer promessa assim,
É tranquilo. É simples fazer promessa quando tudo está tranquilo. Agora, quando o tempo passa, quando a doença chega, o desemprego assola, quando a rotina esmaga as nossas emoções, quando as decepções chegam até nós, é aí que vemos a terrível dificuldade de cumprir o que foi prometido. E aqui eu não estou falando só de casamento. Quantos de nós falhamos nas nossas promessas? Minha mãe também, que está assistindo na live, não está aqui hoje. Era boa nisso. Nós saímos, na volta, a gente compra. Nunca comprou, irmão. Estou esperando até hoje. Meu pai já não falhava. Porque eu falei, eu quero. Era um safanão só. E eu vinha quieto até em casa. Então, o valor de uma promessa, ele não está na palavra dita no altar. O valor de uma promessa está na fidelidade de mantê-la de pé em meio aos escombros da vida, em meio às adversidades da vida. E o texto mostra para a gente que Jesus não é como nós, irmãos. Jesus, ele não falha nas suas promessas. O cenário aqui é um cenário de caos, de luto, um cheiro de morte diante de um túmulo, e Jesus entra nesse cenário da morte para cumprir o que ele prometeu, porque ele falou que essa doença não seria para a morte. Então, o meu objetivo aqui, alinhado ao objetivo de João, é anunciar a boa nova de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o que Ele está fazendo no meio do nosso sofrimento, no meio do meu sofrimento, no meio do seu sofrimento e da sua aflição. O objetivo aqui não é um manual de autoajuda para te dar um conselho de como suportar a dor no momento de aflição. É mostrar que diante dos sofrimentos, das adversidades, da aflição, Jesus, ele está operando. Amém? Acompanha comigo o versículo 1 a 5 de novo. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: essa enfermidade não é mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Irmãos, nessa primeira parte, nesses 5 primeiros versículos, o que João quer falar para nós? É que existe a possibilidade, e é real, e somente o Evangelho proporciona isso, da coexistência desses dois fatores dentro de uma situação, da coexistência do amor de Deus e do sofrimento. Às vezes nós não conseguimos entender isso, mas o texto, diante desse cenário de caos, o texto enfatiza que Jesus ama Lázaro profundamente 3 vezes. E uma regra dentro do estudo bíblico é que se um texto repete várias coisas várias vezes, nós precisamos dar atenção a isso. Então o texto repete que Jesus ama Lázaro, que Lázaro era amado, e que Jesus amava Maria, Lázaro e a irmã dele. Então assim, num cenário de caos, Jesus está falando que ama profundamente. No momento justamente que Lázaro adoece e morre. Irmãos, nosso erro é que nós temos uma inclinação pecaminosa de medir o amor de Deus pelas nossas circunstâncias. Nós medimos o amor de Deus pelo que está acontecendo com a nossa vida no momento, às vezes. Nós temos essa inclinação pecaminosa de olhar para a nossa situação e falar assim: poxa, se Deus me amasse, isso não estaria acontecendo. Ou então Deus deve ter me desamparado. Ou então aconteceu alguma coisa que eu acho que Deus não está gostando mais de mim. Se tudo vai bem, a gente acha que Ele nos ama. Aí se a coisa desanda, a gente acha que Ele não está mais a nosso favor. Irmão, você quer ter a certeza do amor de Deus diante do seu sofrimento? Olhe para a cruz de Cristo. Na cruz, Sinclair Ferguson disse assim, a cruz é o único lugar no universo onde o amor de Deus e o pior sofrimento humano se encontram perfeitamente. Em Cristo. O homem que mais sofreu na face dessa terra, naquele momento, estava demonstrando o maior amor do mundo. Então, no meio do nosso sofrimento, Deus continua nos amando.
Então a minha mensagem para você é: persevere. A mensagem desse texto aqui é: persevere diante da adversidade. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual dificuldade tem assolado a sua vida, mas persevere diante da adversidade. Versículo 6. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, olha só, Jesus amava profundamente Lázaro. Aí o versículo 6 fala assim: ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Que amor é esse, cara? Irmãos, em algumas versões diz assim, ó, no entanto, sabendo que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. O que isso quer dizer? Apesar de amar Lázaro e as suas irmãs, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Então, humanamente, nós vamos perguntar: como chamar o atraso de Jesus de amor? Como nós podemos olhar para o atraso de Jesus, de uma pessoa que ele ama, e chamar isso de amor? Porque, na realidade, não parece amor. Irmãos, a Bíblia diz que de Betânia para Jerusalém, onde Jesus estava, era a distância de 15 estádios. Alguém sabe aqui qual é essa distância? É praticamente daqui até o Belém. 3 quilômetros praticamente. Então imagina você, confia, você olha para Jesus, sabe que Ele é o Senhor, Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias prometido, pede ajuda dele, ele disse que vai, mas ele fala assim, ó, eu te amo, eu vou, mas espera um pouquinho aí, espera aí, vai depois de 2 dias. Que amor é esse? Por muitas vezes, encarando essa realidade de pedir e não ser atendido na hora, nós agimos igual Maria e Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor realmente me amasse, tal coisa não teria acontecido comigo. Senhor, se o Senhor tivesse realmente a meu favor, o Senhor não permitiria que esse desastre acontecesse. Irmãos, mas certamente Marta e Maria não tinham ouvido de Jesus o versículo 4. Volta comigo no 4. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: essa enfermidade não é para morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Então, irmãos, uma coisa é certa: Deus, Ele vai manifestar o seu poder, não apenas tirando você do sofrimento, mas revelando sua majestade através desse sofrimento. Está sofrendo? Uma coisa é certa: diante do seu sofrimento, a glória de Deus vai ser revelada. Diante da sua aflição, a glória de Deus vai ser revelada. Então, irmãos, persevere. Persevere. Porque da mesma forma que existe o amor e o sofrimento junto na mesma situação, a glória de Deus também, ela caminha junto com o seu sofrimento, seja no livramento ou seja unicamente para a glória de Deus. E que talvez seja a coisa mais difícil de um justo entender. Por que Deus está deixando isso acontecer comigo? Talvez Marta e Maria tivessem pensado: por que ele não veio? É como se fosse daqui ao Belém, por que ele não veio? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 23 a 35. Só acompanha comigo. Temos um salto aqui. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Disse ela: sim, eu sei, eu creio que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo ela dito isso, seguiu o seu caminho, chamou secretamente sua irmã Maria, dizendo: o mestre te chama. Então Jesus aqui está olhando para Marta, e ensinando Marta a doutrina do Evangelho. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei que você crê em mim, mas você precisa acreditar que eu sou o Cristo que pode ressuscitar o seu irmão. Eu sou o Cristo que vai cumprir o que prometeu.
De forma doutrinária, Jesus está ensinando Marta. Aí depois ele continua com Maria. E assim que ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, Maria. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, pois, estavam com ela na casa e a consolavam. Vendo que Maria se levantava e saíra, correram apressadamente, seguiram-na, dizendo, ela vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. Da mesma forma que Jesus ensina Maria doutrinariamente, Marta doutrinariamente, Jesus ensina Maria de forma aplicando a sua empatia. Jesus olha para Maria e vê Maria chorando, e ele se incomoda no seu espírito, porque Jesus se compadece das nossas dores. Por isso que ele se fez carne, para sofrer as nossas dores. O nosso Deus não é um Deus que trata com a humanidade de forma distante. Ele sofreu as nossas dores. E é isso que ele está olhando para Maria, se compadecendo disso tudo. Aí chega o versículo 35, irmãos. Jesus chorou. Apesar de ser um dos menores versículos da Bíblia, o choro de Jesus aqui é carregado de significado para nós. Jesus aqui não chora porque ele está desesperado com a situação. Jesus aqui não chora porque está pensando assim, meu Deus, como é que vai ser difícil ressuscitar? Eu falei que ia ressuscitar, como é que eu vou fazer agora? Está muito difícil, está 4 dias já morto. Jesus não olha para com essa situação com desespero, sem saber o que fazer. Tu quer saber por que Jesus chora? Ele estava contemplando o horror do pecado e as marcas terríveis que a queda deixou na criação. Era isso que Jesus estava olhando aquela situação e vendo como o pecado afetou a humanidade de uma forma terrível. Por isso, irmãos, que eu e você, nós precisamos de um Salvador, independente da nossa forma boa de agir, independente da nossa moral e da nossa ética, por melhores que sejamos, nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. E precisar de um Salvador não é o fato, e saber que você precisa de Salvador, não significa que eu acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, acreditar implica em obedecer a Jesus. Crer em Jesus implica em obedecer. E nós não conseguimos obedecer a Jesus se não houver uma transformação, uma conversão genuína no nosso coração. Ainda que haja, mesmo assim, às vezes ainda vamos falhar. Então é por isso que eu e você precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. A partir do versículo 35 em diante, Jesus mostra de forma clara, e é o objetivo de João, apresentar as duas naturezas de Jesus. João aqui apresenta Jesus de forma humana e de forma divina. Aqui, a partir do versículo 35, Jesus chorou. João quer mostrar para nós que Jesus, de forma empática, ele mostra a sua solidariedade para com o ser humano. E também, no decorrer da história, João diz e nos faz entender que Jesus ordena como Deus para mostrar a sua soberania. E é o que a gente vai ler agora aqui no texto. Isso a gente chama na teologia de união hipostática do verbo. As duas naturezas unidas numa só hipóstase. Afinal de contas, esse é o propósito de João. Mostrar para todo mundo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Acompanha comigo o versículo 38. Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse, Senhor,
a essa altura ele já cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse Jesus: eu não te disse, se tu creres verás a glória de Deus. Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando os seus olhos, disse: Pai, te agradeço, porque tens me ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa dessa multidão aqui, que está ao redor, eu disse isso, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu que estava morto, amarrado nos pés e nas mãos, com faixas, e a sua cabeça envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, diante do túmulo de Lázaro, nós vemos aqui de forma evidente o que João, desde o início do livro, estava disposto a nos esclarecer: que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que a palavra de Jesus tem poder de dar vida aos mortos. Irmão, Jesus cumpre o que promete. E assim como ele prometeu que aquela doença não era para a morte, assim como ele prometeu que nós passaríamos por aflições, ele também prometeu que estaria conosco todos os dias de nossa vida até a consumação dos séculos. Lázaro, venha para fora. Nós estamos falando aqui do Jesus que promete o que cumpre. Versículo 44 diz: desatai-o e deixai-o ir. Algumas versões diz: desamarrem-no. E nesse versículo aqui, João está apontando para a igreja, para nós, irmãos. Nesse versículo, João está dizendo que a igreja é como um hospital. Desamarrem-no e deixem ele ir. Por quê? Por que Lázaro ali precisava de pessoas para ajudá-lo? Irmãos, eu não sei se vocês já viram algumas encenações de Lázaro, filme ou qualquer outra peça teatral de igreja. Lázaro, venha para fora. Aí sai um zumbi, todo enfaixado. Irmãos, Lázaro, ele estava todo enfaixado os pés, e naquela época era costume mumificar o morto. Os pés juntos, mãos juntas. E não era esse esparadrapo vagabundo da farmácia, não, era tecido firme, que a intenção era prevenir que esse cheiro se alastrasse. Lázaro, venha para fora. E veio assim, ó. Aí Jesus apresenta a igreja: desatai, libera ele aí. A igreja vai lá, ajuda ele a se desamarrar. Deus nos deu uma igreja para nos ajudar a carregar os nossos fardos de sofrimento. Não fuja da igreja quando estiver passando por sofrimento, quando estiver passando por aflição. É ali que Deus usa os irmãos para tirar as nossas faixas de morte e nos dar suporte. É para isso que nós existimos como igreja, para ajudar uns aos outros no momento de aflição. Está passando por aflição, não passa sozinho. Essa igreja aqui foi levantada para ajudarmos uns aos outros, servir uns aos outros. Irmãos, e essa história aqui de Lázaro, o capítulo 11 de João, não fala fundamentalmente de Lázaro. Lázaro, irmãos, foi ressuscitado, mas ele teve que morrer uma segunda vez. Pô, pensa numa, né? Samuel? Caramba, morreu, imagina, morreu, ressuscitou. Estou lá tranquilo, daqui a pouco já vai ficando doente, as pernas vão ficando fracas, ele, vou morrer de novo. Imagina a aflição de Lázaro, irmão. Morrer 2 vezes. Irmãos, mas Lázaro foi apenas um sinal apontando para aquele que morreria, mas ressuscitaria não para morrer de novo, mas ressuscitaria para uma vida eterna. Lázaro é só um sinal apontando para o Cristo. O verdadeiro Lázaro é Jesus, é aquele que voluntariamente entrou no túmulo, emprestado, que o túmulo não era dele. Ele não ressuscitou para morrer de novo. Ele ocupou um túmulo por 3 dias para garantir que os nossos túmulos sejam apenas temporários. Esse é o Jesus que servimos. E somente porque o verdadeiro Lázaro ressuscitou, irmãos, nós temos a garantia de Apocalipse 21, versículo 4.
E nessa parte aqui, quando eu estava preparando esse sermão, já estou caminhando para o final, eu chorei diversas vezes. Porque falando sobre o sofrimento, nós temos aqui na igreja irmãos que estão sofrendo dores irreparáveis. Alguns decepcionados com algum amigo, alguns decepcionados com a família, alguns com problemas financeiros, alguns com perdas irreparáveis de entes queridos. Dona Nivalda, Aninha e Gláucia, perda irreparável. Nós, como igreja, somos chamados a dar suporte. Bime e Fafá, perda irreparável. Irmão, isso é uma dor irreparável. Mas o texto de João 11 diz que, diante das aflições, do sofrimento, Jesus continua nos amando. Que apesar do nosso sofrimento, a glória de Deus vai ser manifesta nos seus filhos. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto e nem pranto. Isso é uma promessa. E Ele vai cumprir. Porque Jesus é o Filho de Deus. Afinal de contas, esse é o propósito de João. Persevere, irmão. Persevera porque vai valer a pena. Persevera porque o nosso sofrimento não é em vão. O nosso sofrimento ele está nas mãos daquele que é a ressurreição e a vida, Aldo. Nosso sofrimento está nas mãos daquele que governa todas as coisas, Maurinei. Quantos de nós aqui temos passado por aflições e problemas e dificuldades? Persevera. Jesus Cristo continua com você. Ele não vai te abandonar, porque o que Ele promete, Ele cumpre. Curva a sua cabeça. Soberano Deus, graças nós te damos pela Tua palavra, Senhor. Deus, não permita que sejamos levados a pecar contra o Senhor, não acreditando nas Tuas promessas para nós. Pai, que a partir de hoje, se nós não fazíamos isso, que nós possamos encarar o sofrimento como a glorificação do Teu maravilhoso e santo nome. Apesar de orações serem atendidas ou não, que nós possamos enxergá-lo como autor e consumador da nossa fé, como o Senhor que tem o poder sobre a vida e a morte, como Deus que governa todas as coisas. Deus visita cada coração, Senhor, aqui nessa noite. Deus trazendo consolo, trazendo refrigério, para a honra e glória do Teu nome, que eles possam olhar para Ti, ó Pai, como um alvo, sabendo, ó Pai, que o Senhor cumpre o que promete. Esclareça, ó Pai, nos corações, ó Pai, dúvidas, que às vezes preenchem o nosso coração, nos fazendo desacreditar, ó Pai, das Tuas promessas. Que possamos estar convictos, ó Pai, que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, estará conosco todos os dias da nossa vida. Vá a cada coração enlutado, cada coração, ó Pai, decepcionado, cada coração triste, sufocado pelas aflições da vida, trazendo renovo, Senhor, trazendo transformação de vida, trazendo refrigério para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado nas aflições da Tua igreja, em nome de Jesus.